Ser desprezado dói. Seja por alguém que amamos, no ambiente de trabalho ou até por amigos que ignoramos, essa sensação pode ser esmagadora. O desprezo nos faz questionar nosso valor, nossas ações e até mesmo nossa existência. Mas será que precisaremos sofrer por isso? O estoicismo nos ensina que a dor emocional não vem do que os outros fazem, mas ao sentido que damos a essas ações. Epicteto disse: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Se mudarmos essa opinião, podemos transformar o desprezo em força. Neste vídeo, você vai descobrir 6 lições estoicas poderosas para superar o desprezo e se tornar emocionalmente inabalável. Cada lição é um passo para se libertar da dependência da aprovação dos outros e conquistar uma mente forte e serena. Antes de começarmos, curta este vídeo, para que assim o YouTube entenda que este vídeo é bom e possa entregar para mais pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Comente a palavra fortaleza para mostrar que você está pronto para se fortalecer emocionalmente. Lição 1. Você não controla os outros, mas controla a si mesmo. O desprezo alheio pode nos atingir como uma tempestade inesperada. Quando alguém nos ignora, rejeita ou menospreza, nossa primeira ocorrência é tentar entender o motivo. Comentários presos a pensamentos repetitivos. O que eu fiz de errado? Por que essa pessoa me trata assim? Como posso provar meu valor? Os estoicos nos ensinam que a dor não vem do desprezo em si, mas da importância que damos a ele. Marco Aurélio escreveu: se você se aflige por qualquer coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela, e isso está em seu poder mudar a qualquer momento. Imagine que você está em alto mar, comandando um veleiro. O vento e as ondas representam a opinião dos outros. Você pode passar a vida inteira tentando controlar o vento, desejando que ele sopre a seu favor, mas isso seria um esforço inútil. O vento sopra como quer. No entanto, você pode ajustar suas velas, fortalecer o casco do barco e aprender a navegar, independentemente das condições externas. Assim como um veleiro não depende do vento perfeito para seguir seu curso, você não precisa da acessibilidade dos outros para continuar sua jornada. Quando tentamos controlar o que está fora do nosso alcance, nos tornamos prisioneiros de uma ilusão. Perdemos energia, ficamos ansiosos e nos afastamos do que realmente importa. Mas quando focamos não podemos controlar nossos pensamentos, ações e reações, nos tornamos verdadeiramente livres. Se alguém nos desprezar, temos 2 escolhas: nos frustramos por isso ou seguimos em frente, confiantes em quem somos. A grande verdade é que não precisamos da aprovação de ninguém para sermos felizes. Fortalecer nossas habilidades, desenvolver um caráter íntegro e seguir nosso propósito são as únicas coisas que realmente importam. Ao parar de buscar validação externa, descobri um poder interior inabalável. O desprezo alheio se torna irrelevante quando sabemos exatamente quem somos e para onde queremos ir. Mas se o desprezo dos outros não deve nos afetar, então por que algumas pessoas sentem prazer em menosprezar os outros? O que esse comportamento revela sobre elas? A resposta para essa pergunta nos leva à próxima lição. Lição 2. O desprezo fala mais sobre quem despreza do que sobre você. Quando alguém te despreza, a primeira consequência é acreditar que há algo errado com você. O pensamento surge quase automaticamente: o que eu fiz para merecer isso? Será que é insuficiente? Mas a verdade é que o desprezo relatado tem a ver com quem o recebe e quase sempre revela mais sobre quem o pratica. Pessoas seguras e emocionalmente equilibradas não sentem necessidade de diminuir os outros. Então, por que algumas pessoas fazem isso? Sêneca nos ensina: o sábio não se perturba com insultos, pois sabe que é reflexo da mente do ofensor. Imagine um espelho sujo e embaçado. Se alguém olha nele e vê um reflexo distorcido, a culpa não é do rosto refletido, mas da sujeira no espelho. O desprezo funciona da mesma forma. Quando alguém te trata com frieza, arrogância ou indiferença, essa atitude não reflete sua verdadeira essência, mas sim o estado interno de quem despreza. Insegurança, inveja, frustrações não resolvidas, tudo isso pode levar alguém a projetar suas próprias dores nos outros. Muitas vezes, quem despreza precisa se sentir superior. O desprezo se torna uma armadura, uma tentativa desesperada de esconder suas próprias fragilidades. É um mecanismo de defesa,
uma forma de evitar lidar com suas próprias falhas e inseguranças. Afinal, se eu diminuo o outro, talvez eu não precise encarar o quanto me sinto pequeno. Mas entender isso muda completamente sua perspectiva. Ao se sentir inferior, você começa a enxergar o desprezo como um sinal de fraqueza do outro, não sua. Se você basear sua confiança na opinião alheia, será como uma folha ao vento, sendo arrastado de um lado para o outro, sem direção. Mas quando entende que o desprezo é apenas um julgamento externo sem poder real sobre você, se liberta dessa prisão invisível. A sua essência não muda porque alguém se recusa a enxergá-la. Assim como um diamante não perde seu valor só porque alguém o ignora, você também continua sendo valioso, independentemente da percepção alheia. Mas se o desprezo não deve ser definido, será que podemos usá-lo a nosso favor? Podemos transformar essa experiência em algo positivo? A resposta está na próxima lição. Lição 3. Transforme o desprezo em combustível para seu crescimento. O desprezo pode parecer uma sentença de humilhação, mas, na verdade, pode ser um convite ao crescimento. Muitas pessoas se deixam abater quando são ignoradas, rejeitadas ou desvalorizadas, mas aquelas que realmente fazem a diferença no mundo sabem transformar esse desprezo em motivação. Pense nos grandes nomes da história. Sócrates foi ridicularizado, desacreditado e até condenado à morte, mas nunca abandonou sua busca pela verdade. Se ele tivesse permitido que a opinião dos outros o definisse, sua filosofia não teria atravessado séculos. Agora imagine uma árvore em uma estrada. De vez em quando, alguém joga uma pedra contra ela. A pedra pode deixar marcas no tronco, pode até quebrar um galho, mas não impede a árvore de crescer. Pelo contrário, quanto mais desafios enfrentam, mais profundos tornam as suas raízes. O desprezo que você recebe pode ser essa pedra. Você pode permitir que ele te machuque e enfraqueça, ou possa usá-lo como um impulso para se fortalecer e crescer ainda mais. O segredo está em mudar sua perspectiva. Em vez de se perguntar, por que me desprezam? Uma pergunta que te coloca na posição de vítima. Pergunte a si mesmo, como posso me tornar tão forte que isso não me afete? Esse pequeno ajuste de atenção tem um efeito poderoso. Você deixa de tentar mudar o que está fora do seu controle e começa a fortalecer aquilo que depende apenas de você, sua mentalidade, seu propósito e sua resiliência. Na prática, isso significa canalizar essa energia para algo produtivo. Se alguém te despreza, use isso como motivação para crescer em silêncio e surpreender a todos com seus resultados. A melhor resposta ao desprezo não é se lamentar, mas evoluir tanto que se torna irrelevante. É como disse Nietzsche, o que não me mata, me fortalece. O desprezo pode ser o empurrão que você precisa para tornar sua melhor versão. Mas para crescer verdadeiramente, é preciso aprender a se desapegar do peso emocional do desprezo. E esse é o próximo passo para se tornar inabalável. Lição 4. O desprezo ensina o desapego emocional. Por que o desprezo nos afeta tanto? Na maioria das vezes, não é pelo ato em si, mas porque estamos emocionalmente apegados à opinião dos outros. Queremos ser aceitos, valorizados, reconhecidos. E quando isso não acontece, sentimos como se algo estivesse errado conosco. Mas será que precisamos mesmo dessa aprovação? Epicteto nos dá uma resposta direta. Se deseja progresso, prepare-se para ser ridicularizado, insultado e desprezado. Ou seja, ser desprezado não significa que você está no caminho errado, pode significar que está exatamente onde deveria estar. Agora pense em um copo de vidro. Se você o segura com força e ele cair, ele se despedaça, e os cacos podem te ferir. Mas se segurar com leveza, sem apego, e ele cair, apenas seguirá seu curso sem te machucar. O mesmo acontece com a opinião dos outros. Quanto mais você se apega, mais sofre. Se depender da independência alheia para se sentir bem, viverá com medo constante de desapontar os outros. Mas se aprender a segurar com leveza, aceitando que não pode controlar o que os outros pensam, a dor do desprezo se dissolve. Esse desespero emocional não significa ser frio ou indiferente. Significa entender que sua autoestima não pode estar nas mãos de ninguém além de você. Quem se apega à necessidade de ser aceito vive como um prisioneiro invisível, sempre moldando suas ações para agradar aos outros. Mas quem se liberta desse ciclo descobre algo poderoso.
A verdadeira paz vem de dentro, não de fora. Ao treinar sua mente para não depender de validação externa, você se torna invulnerável às críticas e ao desprezo. As palavras e ações dos outros deixam de ser correntes que te prendem e passam a ser apenas o que são opiniões momentâneas, insignificantes diante de sua jornada. Quem não precisa da aprovação dos outros vive com mais leveza e poder. Você passa a agir por verdade, não por medo do que os outros pensarão. Mas como fortalecer essa concentração na prática? Como desenvolver uma confiança tão sólida que nada abale sua essência? A resposta está na próxima lição. Lição 5. Seja superior ao desprezo, sem responder com ressentimento. Quando somos desprezados, a ocorrência instintiva é querer reviver. Queremos provar nosso valor, mostrar que não somos inferiores, talvez até devolver o desprezo na mesma moeda. Mas esse impulso, por mais natural que pareça, é uma armadilha. Ele nos arrasta para um jogo onde nunca vencedores, pois, ao rebaixar-se ao nível de quem nos despreza, nos tornamos exatamente aquilo que criticamos. O verdadeiro estoico não se permite ser escravizado pelas emoções reativas. Marco Aurélio nos ensina: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Imagine um cachorro latino para a lua. Ele grita, uiva, rosna. Mas a lua se incomoda? Ela perde o brilho? Deixa de cumprir seu ciclo? Claro que não. Ela continua sua jornada, indiferente ao ruído. Assim deve ser sua postura diante do desprezo. Quem te desvaloriza, quem tenta te diminuir, está apenas latindo para algo muito maior do que consegue compreender. Sua melhor resposta não é se igualar a essa pessoa, mas seguir adiante, crescendo em silêncio, sem perder sua luz. A grandeza se revela sem autocontrole. Ao não reagir com ressentimento, você mostra força interior, algo que poucos possuem. Responder com indiferença não é ser fraco, é o domínio sobre si mesmo. Isso, na verdade, desarma aqueles que tentam te atingir. Eles esperam que você se irrite, se sinta inferior, reaja com raiva. Mas quando encontra alguém que não se abala, que segue sua vida com serenidade, a única coisa que lhes resta é o próprio vazio. Além disso, carregar rancor apenas pesa em seus ombros. O desprezo só tem poder sobre você, se você permitir. Guardar ressentimento é como segurar brasas esperando que queimem o outro, mas quem se queima é você. Liberte-se dessa necessidade de provar algo para os outros. Sua maior prova de força não está em humilhar ninguém, mas em continuar sua jornada sem se deixar afetar. Mas como alcançar esse nível de autocontrole? Como cultivar uma fortaleza interior tão sólida que nada a abale? Esse é o segredo final que veremos na próxima lição. Lição 6. A opinião dos outros é volátil, mas sua essência é permanente. O que hoje parece um veredito definitivo pode, amanhã, se transformar em aplausos. A opinião das pessoas muda como o vento. Um dia você é ignorado, nenhum outro é percebido. Se você se baseia em seu valor na acessibilidade externa, será arrastado por essa oscilação constante, sem nunca encontrar paz. O estoicismo ensina que a única opinião que realmente importa é que você tem o mesmo. Como disse Sêneca, seja o mestre de sua própria confiança, e não escravo da opinião pública. Pense em uma montanha. Ventos fortes podem soprar, tempestades podem desabar sobre ela, mas sua estrutura continua inabalável. A superfície pode sofrer desgastes, mas sua essência permanece intacta. Da mesma forma, as palavras e julgamentos dos outros são como essas tempestades passageiras. Se sua confiança for profunda como uma, nenhum desprezo ou elogio será capaz de se mover. Se você deixa sua autoestima definida pelos outros, está entregando seu poder às mãos alheias. Viverá preso em um ciclo onde precisa sempre provar algo, agradar, se necessário. Mas quando você construiu sua confiança sobre aquilo que realmente importa, seus valores, suas escolhas e seu caráter, ninguém pode abalar essa base. E quanto mais sólido for essa base, a menos que você dependa da instabilidade do mundo exterior. A verdade é que, muitas vezes, aqueles que você desprezam hoje podem para te admirar amanhã. E aqueles que te exaltam agora podem te virar as costas no futuro. Se você se ilude achando que os aplausos te definem, também sofrerá quando eles cessarem. Mas se entende que sua essência não muda conforme o olhar dos outros,
se torna verdadeiramente livre. Por isso, em vez de buscar validação externa, fortaleça sua autoconfiança. Viva de acordo com seus princípios, não com a expectativa alheia. O desprezo perde o poder sobre aqueles que sabem quem realmente são. E no fim, essa é a verdadeira vitória. Não ser amada por todos, mas ser fiel a si mesmo. Superar o desprezo não é apenas resistir à opinião dos outros, mas fortalecer sua própria essência. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que dizem ou pensam sobre nós, mas podemos controlar como reagimos. Ao aplicar essas lições, você não apenas se torna emocionalmente mais forte, mas também aprende a viver com mais serenidade e propósito. Lembre-se, o desprezo dos outros não define seu valor, o que define a sua capacidade de seguir em frente sem se deixar abalar. Se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Seu apoio é essencial para que esse conteúdo continue alcançando mais pessoas que desejam crescer e se fortalecer emocionalmente. Cada sua interação faz a diferença e ajuda essa comunidade a se expandir. E agora, quero saber se você chegou até aqui. Comente a palavra serenidade nos comentários para eu saber que você assistiu até o final. Vou ficar de olho e interagir com vocês. Muito obrigado por acompanhar, e nos vemos no próximo vídeo.